One. Bom, aqui voltando à nossa quarta e espero que a última sessão da apresentação sobre o capítulo O Homem Cordial, do livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Ele diz o seguinte: no homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente de ver consigo mesmo, em apoiar sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo cada vez mais a parcela social periférica que no brasileiro, como bom americano, tende a ser a que mais importa. Ela é, antes, um viver nos outros. Foi a esse tipo humano que se dirigiu Nietzsche quando disse: vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro. Então, esse homem cordial, mais uma ausência, ele não tem interioridade. Logo, isso explica a sua dificuldade com o pensamento teórico, com a ausência de reflexão, e como vimos em sessões anteriores desse curso, já é uma tópica do pensamento social e político no Brasil. Aqui o Sérgio Buarque de Holanda explica esse fenômeno, ou esse suposto fenômeno, não é? Por esse atavismo, por esse aspecto de construção difícil, quase impossível, da individualidade desse homem produto da evolução social do processo de colonização no Brasil. Isso é muito importante porque, naturalmente, o indivíduo moderno vai ser caracterizado de maneira positiva por todos esses atributos, né? Pela interioridade, é nessa interioridade que vai se situar a razão dentro daquele modelo cartesiano do penso, logo existo, né? É essa interioridade que, pelas teorias clássicas da modernização, vai se rebelar contra o Estado de antigo regime, vai construir todas as instituições do Estado Nacional moderno, né, onde esse indivíduo racional, capaz de adquirir um ponto de vista distanciado sobre os problemas públicos, vai assumir as rédeas da vida social. Então, tudo isso, por derivação, vai se tornando elementos alheios a essa psicologia do homem cordial, da forma como Sérgio Buarque de Holanda está caracterizando aqui. Então, prosseguindo, nada mais significativo dessa versão ao ritualismo social, que exige por vezes uma personalidade fortemente homogênea e equilibrada em todas as suas partes, do que a dificuldade em que se sentem geralmente brasileiros de uma reverência prolongada ante um superior. Então, aqui, o brasileiro não consegue simplesmente assumir essa diferença hierárquica, e aí, nesse caso, não é uma diferença de uma autoridade não fundamentada, de uma autoridade fundamentada, e ele tenta quebrar essa distância da autoridade com uma aproximação, com algum tipo de procedimento que o permita, de algum modo, estabelecer uma proximidade inadequada, mas que vai lhe garantir alguns benefícios com esse seu suposto superior. No domínio da linguística, e mais um exemplo dentro desse conjunto de procedimentos de trazer elementos diversos da vida social e cultural do brasileiro para fundamentar as suas análises, né? Ele diz então que o uso do diminutivo no português do Brasil seria muito mais frequente e mais socialmente relevante do que no português de Portugal, por exemplo. Então, o uso de diminutivo seria uma forma de buscar proximidade social, de quebrar as distâncias típicas de uma sociedade liberal. Mas a seguinte, ele traz uma outra dimensão que seria o impacto dessa cordialidade na religião. Então, também no Brasil e de algum modo também na América Latina, mas aqui mais especificamente no Brasil, a religião teria sido flexibilizada, teria perdido o seu aspecto ritual. O mais problemático aqui, na minha opinião, nessa caracterização, é que essa ritualidade religiosa acaba se tornando sinônimo de uma religião verdadeira. Enquanto que em Gilberto Freire, esse aspecto sincrético da nossa religiosidade é altamente valorizada, aqui o Sérgio Buarque tem uma visão meio protestante dessa religiosidade católica no Brasil. Né? Um outro elemento que deve ser destacado aqui, vocês vejam que tem a nota 77, que indica que na primeira edição do livro, né, aqui vocês vejam a nota crítica, houve uma supressão. Então, o Sérgio Buarque suprime na segunda edição
um período bem alentado. E essa supressão, o sentido dela é justamente produzir um maior afastamento em relação ao Gilberto Freire. Eu já falei sobre isso, a primeira edição sai numa coleção organizada pelo Gilberto Freire. Essa primeira edição do livro é mais evidente a proximidade entre o argumento do Sérgio Buarque e o argumento do Freire, e essa proximidade vai ser desmontada ao longo das edições do livro. Então, observem essa nota que foi retirada. Gilberto Freire, que também se ocupou dessa liturgia antissocial e religiosa, em uma obra aí que você tem que observar, que representa o estudo mais sério e mais completo sobre a formação social do Brasil. Fala-nos dos anjos e santos, e que só falta tornar-se carne e descerem aos altares. Então, muito dessa caracterização da religião que o Sérgio está fazendo aqui é fundamentada em Casagrande Senzala. Na primeira edição, ele deixa claro no corpo do texto essa conexão e num elogio rasgado ao livro. Nas edições seguintes, aí a gente tem que entender também o fim do Estado Novo, a aproximação cada vez maior do Gilberto Freire da sua obra com regimes autoritários, com o lusotropicalismo, e isso vai fazendo com que o Sérgio desfaça essa maior aproximação que havia entre os dois autores dos dois livros na edição de 36. Então, o que representa a semelhante atitude é uma transposição característica para o domínio do religioso desses horrores distantes que parece constituir, ao menos até agora, o traço mais específico do espírito brasileiro. Então, aqui, mais uma afirmação mítica, mais uma afirmação geral de que o traço mais específico do espírito brasileiro seria, então, esse horror à distância. Né? Tem que estar todo mundo agrupado num espaço comunitário, a mediação de regras impessoais produz distância, logo isso nos incomoda. Isso é bem uma estratégia de sobrevivência, na medida em que você busca proximidade dos superiores para conseguir favores. É a lógica do dom e do contradom, por exemplo, se diria hoje, né, a partir da obra do Maurice Godelier, que é usado para caracterizar sociedades pré-modernas, muitas vezes sociedades primitivas, e que aqui aparece também em Sérgio Buarque de Holanda, não, obviamente, na lógica do dom e contradom, mas na ideia de que um dos elementos da cordialidade que torna a construção de um Estado moderno muito difícil no Brasil é a ocupação do Estado como uma ferramenta dessa constante troca de favores que caracterizaria a nossa sociedade. E aí seriam os aspectos desse Estado patrimonialista, desse Estado patrimonial. Essa versão ritualismo conjuga-se mal, como é fácil imaginar, com um sentimento religioso verdadeiramente profundo e consciente. Então aí, novamente, embora ele diga acima que o homem cordial não comporta uma adjetivação ética ou um aspecto político definitivo, mas aqui é claro que essa cordialidade teria como efeito uma dissolução da verdade do sentimento religioso. Né? Muito diferente, de novo, da avaliação que o Gilberto Freire tem do nosso sincretismo, da nossa capacidade plástica de ter transformado a religião católica. Ele diz um pouco mais adiante, um culto que dispensava no fiel todo esforço, toda diligência, toda tirania sobre si mesmo, o que corrompeu pela base o nosso sentimento religioso. E aí ele continua se utilizando de viajantes estrangeiros para caracterizar essa devoção de fachada do brasileiro. Aqui vale ressaltar que o Sérgio, assim como talvez grande parte da tradição do pensamento social dos historiadores brasileiros, usam de maneira muito pouco crítica o relato desses viajantes. Né? Muitas vezes são viajantes protestantes, viajantes ingleses, que naturalmente têm uma visão a partir do seu lugar específico, do seu lugar cultural específico sobre a sociedade brasileira. Muitas vezes já saem dos seus países de origem com narrativas formadas, com uma tradição crítica sobre Portugal, sobre o Brasil, que simplesmente são colocadas como filtros na sua experiência durante as suas viagens. E os autores como Sérgio, Gilberto Freire, quase toda a nossa tradição, se utilizam desses relatos de viajantes com muito pouco distanciamento crítico. Né? Isso é um elemento muito frágil, mas que ajuda a reforçar essas narrativas do atraso, narrativas da eterna incapacidade para modernizar, que seria um traço das nossas sociedades.
Novamente ele continua dizendo sobre os visitantes, e aí é curioso que ele mantém uma afirmação altamente polêmica sem nenhum aparo crítico. Ele diz: